Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, vamos mergulhar profundamente em um dos maiores clássicos da literatura brasileira, Senhora, de José de Alencar. Publicado em 1875, esse romance é uma obra-prima do romantismo nacional e também carrega traços importantes do realismo que se anunciava. Acompanhe este resumo super detalhado, onde vamos explorar personagens, enredo, temas centrais e críticas sociais presentes na obra. Vamos nessa? Contexto histórico e literário. Antes de entrarmos na história, vale entender o momento em que Senhora foi escrito. O Brasil vivia o segundo reinado, e a sociedade era marcada por fortes desigualdades sociais. O escravismo ainda era dominante, e a aristocracia urbana começava a se afirmar por meio do dinheiro e da aparência. José de Alencar, um dos principais nomes do romantismo brasileiro, já havia explorado o nacionalismo e o indianismo em obras como O Guarani, mas em Senhora, ele se volta para o universo urbano do Rio de Janeiro, abordando temas como o casamento por interesse, a hipocrisia social e a ascensão feminina. Enredo: a trama de Aurélia e Fernando. A história é dividida em 4 partes: o preço, quitação, posse e volta. A narrativa gira em torno da personagem Aurélia Camargo, uma jovem bela, rica e inteligente, que se torna a protagonista de um elaborado plano de vingança contra Fernando Seixas, seu antigo amor. 1. O preço. Aurélia Camargo é uma jovem órfã de 19 anos que vive no Rio de Janeiro com sua mãe pobre e doente. Ela nutre um profundo amor por Fernando Seixas, um jovem ambicioso da classe média que aspira a subir socialmente através de um bom casamento. No entanto, por falta de recursos, Aurélia não consegue manter a aparência e o status social que a tornariam uma esposa desejável no meio em que vive. Quando sua mãe morre, a situação se agrava e Aurélia mergulha na solidão e na tristeza. Enquanto isso, Fernando corteja Aurélia, mas, seduzido pela ideia de ascensão social, decide romper com ela ao receber uma proposta de casamento com Adelaide Amaral, uma jovem rica, mas sem charme. A decisão de Fernando é claramente motivada por interesse financeiro. Ele escolhe o dinheiro em vez do amor. No entanto, o destino intervém. Aurélia herda uma fortuna inesperada de seu avô materno, um rico comerciante que não a reconhecera em vida. Com essa herança, ela passa de moça humilde a uma das herdeiras mais cobiçadas da cidade. Agora rica, ela decide vingar-se de Fernando de forma sutil, mas devastadora. Aurélia propõe ao seu tutor, o Sr. Lemos, que compre um noivo para ela por 100 contos de réis, um valor astronômico na época. O escolhido é Fernando Seixas. Ele aceita sem saber a identidade da noiva, apenas seduzido pela promessa de riqueza. 2. Quitação. No dia da apresentação formal do noivo à noiva, Fernando é surpreendido ao encontrar Aurélia, agora uma dama riquíssima, elegante e respeitada. Ela não revela suas intenções de imediato, mas deixa claro que aquele casamento não será um conto de fadas. Após o casamento, Aurélia mantém uma postura fria, distante e irônica com Fernando. Ela o trata como alguém que foi comprado e o próprio título da parte, quitação, indica esse embate financeiro e moral. Há entre eles um clima de tensão e orgulho ferido. Fernando começa a se sentir humilhado e desconfortável na situação, percebendo que trocou o amor verdadeiro por um contrato frio e sem afeto. Mesmo assim, ele passa a admirar novamente Aurélia, reconhecendo sua inteligência, firmeza e beleza. A convivência entre os dois é marcada por jogos de poder, ironias e uma série de pequenos confrontos, em que Aurélia faz questão de deixar claro que ele está ali apenas porque foi comprado. 3. Posse. Com o tempo, o orgulho de Fernando começa a ruir. Ele percebe que perdeu muito ao trocar o amor por dinheiro. Ferido em sua vaidade e dignidade, decide então sair da casa de Aurélia, deixando para trás a fortuna e tentando reconstruir sua vida com trabalho e honra. Aurélia, por sua vez, começa a ver mudanças reais em Fernando.
Ele deixa de ser o homem fútil e interesseiro e se transforma em alguém digno de respeito. Aos poucos, ela percebe que ainda o ama, mas o seu orgulho a impede de se abrir. Nesse ponto, o jogo se inverte. Agora, é Aurélia quem sofre com a ausência de Fernando e com a dúvida se ele ainda a ama. É uma fase de amadurecimento emocional para os dois, em que os sentimentos sinceros começam a prevalecer sobre os jogos de vaidade e poder. 4. Volta. Na parte final do romance, Aurélia resolve procurar Fernando para entregar-lhe o dote que havia lhe prometido no contrato de casamento. Ela o faz como uma forma simbólica de desfazer aquele acordo comercial que havia contaminado o relacionamento deles. Fernando, ao receber o dinheiro, recusa-o de forma enfática. Ele já havia começado a se reerguer financeiramente e, mais importante, queria recuperar o amor de Aurélia com dignidade e não através de favores ou interesses. Esse gesto de Fernando toca profundamente a Aurélia. Ao ver que o amor dele agora é sincero e que ele não está mais em busca de fortuna, ela decide reatar o relacionamento de forma verdadeira. O romance termina com os dois reconciliados, dispostos a viver um amor autêntico e desinteressado. Temas centrais: Awakti, o casamento por interesse. O grande tema de Senhora é o casamento como transação comercial. José de Alencar faz uma crítica severa à sociedade da época, em que o casamento era visto muitas vezes como um contrato financeiro e não como uma união por amor. A inversão dos papéis tradicionais com a mulher rica comprando o marido é um artifício narrativo poderoso. Aurélia inverte a lógica patriarcal e usa o dinheiro como instrumento de poder, assumindo uma postura ativa e dominante, algo raro na literatura do século XIX. Orgulho e vaidade. A história de Aurélia e Fernando é marcada por orgulho ferido, vaidade e desejo de vingança. Ambos os personagens precisam passar por um processo de amadurecimento para enxergar o verdadeiro valor do amor que não pode ser comprado nem vendido. E aí é emancipação feminina. Aurélia é uma personagem revolucionária para sua época. Rica, inteligente, bela e independente, ela toma decisões por conta própria, domina os homens ao seu redor e questiona as normas sociais. É uma mulher que desafia o papel tradicional de submissa e passiva atribuído às mulheres do século XIX. Dinheiro versus sentimento. O romance também é uma reflexão sobre o valor do dinheiro em oposição aos sentimentos humanos. José de Alencar denuncia a mercantilização das relações sociais, especialmente do casamento, ao mesmo tempo em que constrói uma história de redenção pelo amor. Personagens principais: Aurélia Camargo, protagonista feminina, jovem de personalidade forte, inteligente e determinada. Após se tornar rica, busca vingar-se de Fernando por ter trocado o amor por dinheiro. Apesar do orgulho, ela demonstra sensibilidade e um profundo desejo de ser amada sinceramente. Fernando Seixas, jovem, ambicioso e vaidoso, inicialmente superficial, mas que passa por um processo de amadurecimento. Ao longo do romance, transforma-se em um homem digno e honesto, disposto a reconquistar o amor de Aurélia com honra. Sr. Lemos, tutor de Aurélia, é quem intermedia a compra do noivo. Representa a figura do intermediário social, muitas vezes sem escrúpulos, que trata o casamento como negócio. Adelaide Amaral, a jovem rica com quem Fernando planejava se casar por interesse. Sua presença no início da trama evidencia o caráter mercantilista do casamento. Jill, estilo e estrutura. José de Alencar escreve com elegância, ironia fina e domínio do idioma. A linguagem do romance é refinada, com descrições detalhadas e diálogos cheios de subtexto. A divisão em 4 partes dá ao romance um ritmo equilibrado e ajuda a estruturar a transformação dos personagens ao longo da narrativa. Embora classificado como romance romântico, Senhora já apresenta traços do realismo, especialmente na crítica social e na construção psicológica dos personagens. Aurélia e Fernando são figuras complexas, que evoluem ao longo da história. Conclusão: uma obra atemporal. Senhora é muito mais do que uma história de amor com final feliz. É uma crítica mordaz à sociedade patriarcal e capitalista do século XIX.
um estudo psicológico de personagens complexos e uma reflexão profunda sobre orgulho, dinheiro e amor verdadeiro. A personagem de Aurélia Camargo permanece como uma das mais marcantes da literatura brasileira, e a obra continua atual ao levantar questões sobre o papel da mulher, a pressão social sobre o casamento e os valores que realmente importam em uma relação. Se você ainda não leu Senhora, vale muito a pena conhecer essa joia da literatura nacional. E se você gostou desse resumo, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual outro clássico você quer ver por aqui.